Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 13. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-os, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Amém. Pode sentar. Nesses versículos 9 a 13, do capítulo 4 da segunda carta a Timóteo, Paulo aqui a gente vê que ele expressa os seus sentimentos, né? Dando vazão a, entre outras coisas, a sua saudade e ressaltando a necessidade de mais obreiros para o reino de Deus. É muito maravilhosa a palavra de Deus, porque você vê uma passagem dessa, você lê como um fato, você lê ali como um acontecimento comum, né? Paulo ali no momento escreveu dizendo da sua necessidade, querendo isso, uma carta como, né, apresentando uma coisa muito comum, dizendo os fatos e tal. Mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E eu glorifico muito a Deus. Porque quando Deus me leva a palavra, quando Ele me chama, eu vou com o meu coração ansioso, assim no bom sentido, porque Ele sempre me surpreende. E sempre, embora Ele já tenha feito muitas vezes, eu me surpreendo, Ele supera minhas expectativas, porque quando eu leio uma passagem dessa, a primeira pergunta que eu faço é: o que é que se prega aqui? Isso é um fato. Ele mandou uma carta dizendo o que estava acontecendo e pedindo alguma coisa que ele estava precisando. Mas é a palavra de Deus. E é maravilhoso porque de uma passagem como essa, Deus vai falando, Deus vai iluminando. E eu me maravilho, e tenho certeza que vocês vão se maravilhar, com tantos ensinos que tem numa passagem como essa. Ensinos atuais. Eu acho maravilhoso, porque ele chega a falar de coisas que estão acontecendo na igreja, mais uma carta do primeiro século. Se ela falasse diretamente, pensaria o quê? Está acontecendo isso, o pastor Humberto foi num texto literal e trouxe para a igreja. Mas aqui não tem nada a ver. Nem eu, quando começo, vejo que Deus vai falar dessa forma. E o maravilhoso é que, com começo, meio, fim, contextualizado, ensinos maravilhosos, ensinos. Aí vem aquele gozo de que você sabe que você não contribuiu em nada para o que foi falado. Aí vem a confirmação no seu próprio coração que foi Deus. Porque você jamais enxergaria, você jamais falaria aquilo, você jamais encontraria esse ensino tão atual, tão profundo, tão válido, tão necessário para a igreja. Principalmente a igreja que procura a verdade. E Paulo pede que Timóteo traga suas coisas pessoais. Olha como parece uma carta comum, né? Inclusive seus livros e pergaminhos. E faz uma súplica
que Timóteo venha logo ter com ele. Como é que você pode imaginar que aqui tem uma mensagem de Deus para nós, desde esse primeiro versículo? Tem um ensino, tem um exemplo. Só Deus mostrando, Deus dando os detalhes, Deus juntando outras palavras para que a gente possa entender. 2 Timóteo 4:9, como nós iniciamos, Paulo dizendo: procura vir ter comigo depressa. Isso foi a carta que Paulo mandou para Timóteo. Meus irmãos, só para a gente contextualizar, Paulo escreveu essa carta a Timóteo, ele estava em Roma nesse momento. Só que Paulo, ele estava nesse momento, quando ele escreveu essa carta, numa masmorra, numa cadeia, num local muito úmido, frio, preso, ele estava preso. Ele tinha certeza que pelas condições que ele estava, a sua morte era iminente. Ou seja, Paulo estava esperando a morte, como qualquer um esperava. Eu estou preso em Roma, nas condições que eu estou, numa masmorra, sem ninguém, totalmente abandonado, todos contra mim. Minha morte é iminente. Eu estou só esperando o momento que me arrastem daqui e me matem. Essa é a situação de Paulo. Era a situação do Paulo, um homem cristocêntrico, um homem que todo mundo quer ser. Todo mundo quer ser. Mas nesse momento era o que ele estava passando. Naquele momento, né, desesperador, que é impossível dizer que não é desesperador um momento desse. Aí Paulo, ele deixa claro na carta que ele procura aqui, né, a presença do seu amado filho, Timóteo. Ele pede que Timóteo venha depressa, antes do inverno. Antes do inverno. É interessante, por isso que Deus tem que iluminar, Deus tem que... Por que eu disse que é antes do inverno, se o texto não falou isso? Só porque ele pediu a capa? Sim, já é uma dedução. Traga minha capa de frio, porque eu vou pegar uma barra gelada aqui. Mas 2 Timóteo 4, 21, 22 assim. 2 Timóteo 4, 21, 22. Lá mais na frente da carta, ele recomenda a Timóteo: apressa-te a vir antes do inverno. Apressa-te a vir antes do inverno. Venha depressa. Aí repete: apressa-te a vir antes do inverno. Eu estou aqui em tempo de morrer de frio, num tempo normal. Eu estou numa masmorra. Além de ser úmida, é fria. E se vier o inverno, eu fatalmente morrerei. Aí ele pede dessa forma. Agora, é muito tremendo. Aquele homem daquela forma, ele diz assim: Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Como homens, nós podemos compreender perfeitamente a aflição de Paulo. Como eu disse, o texto fala, né, preso numa masmorra e abandonado por aqueles que tanto havia caminhado com ele e que tanto Paulo confiava. É aí onde ele comunica a Timóteo a sua situação de abandono por aqueles que Paulo achava que era irmão, por aquele que Paulo confiava, que andava com Paulo. Ele diz em Timóteo, né, 2 Timóteo 4,10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. E ele ficou só. Veja bem, são homens que nós vamos ver aqui, que eram homens que era da rotina, da companhia de Paulo, que começou com ele desde o começo. Alguns são citados mais, mas todos eles tinham muita intimidade. Paulo confiava. A gente pode até achar estranho o desespero de Paulo, porque nós não sabemos bem quem são esses que traíram, abandonaram Paulo. Se você pensar dessa forma como eu falei. Aí vocês, mas quem é esse Demas? Por que Paulo está tão
Mas esse Demas, por exemplo, ele foi por muito tempo companheiro, assistente, cooperador direto de Paulo no ministério do Evangelho. Não era um homem que passou por Paulo, não. Foi muitos anos. Até esse momento ele estava junto de Paulo. Ele era um cooperador, ele era da confiança de Paulo. Ele era daqueles homens que dizia assim: se Paulo mandar eu tacar a cabeça naquela parede, eu taco. Ele era desses homens, Demas. Ele era do lado de Paulo, estava do lado de Paulo. Já ouviram esse ditado, né? Olha aí. Olha como foi que começou. Aonde é que Deus chega? Ele vem num texto que não tem nada a ver com a atualidade. É isso que eu adoro, esse Deus. Para que o meu coração não procure texto na Bíblia para colocar. Não. Quando começa, como é que eu vou pensar que eu vou chegar nisso? Não tem como. Mas quando Deus começa a ligar os textos, aí eu digo, ai Senhor. E quando ele disse, vai ver quem é Demas. Eu pensei que Demas era um cara que tinha conhecido Paulo, tinha se convertido, no outro dia tinha... Não, meu irmão, não tinha diferença dos outros, não. Era amigão de Paulo. Você ouviu essa frase, né? Pois Demas dizia. Era mais ou menos isso. Se Paulo mandar eu tacar a cabeça da parede, eu taco. É a mesma coisa que o pastor Humberto ouviu aqui. Aonde está esse Demas? É bom porque não pode nem dizer, né? Porque se vier aqui dizer que está falando, eu digo, tu dizes. Tu dizes, eu estou falando de Demas. Se a carapuça cabe, eu não posso fazer nada. Mas eu não posso deixar de pregar o que está na Bíblia. Porque a gente tem que falar. Então esse Demas, ele foi por muito tempo companheiro, cooperador de Paulo. Paulo registra isso, porque senão passa batido, e como é uma informação, que é uma coisa eu falo inerente, muitas vezes, que também é a verdade pura. Você lê o texto, está vendo que o texto está dizendo aquilo de maneira intrínseca. Mas também tem direto, como Deus confirma aqui, na carta a Filemon, em 1, 23 a 25. Ele diz assim, saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Meus cooperadores. Então, deixa bem claro que esse Demas estava no nível de Marcos, estava no nível de Lucas, era amicíssimo de Paulo, era da confiança de Paulo. Quando ele ao ponto de Paulo citar na carta. Você veja a amizade que eles tinham. Não era um homem que estava no grupo, ele era cooperador, assessor de Paulo, ele estava ali junto de Paulo. É tanto que ele, quando botou a carta, saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. E diz, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Quando Paulo foi preso, a primeira vez em Roma, Demas estava lá. Estava lá com Paulo. Paulo cita Demas mais de uma vez. Inclusive junto com Lucas, como nós vimos, o médico, o companheiro de Paulo, aquele que estava sempre junto dele ali, assessor. Também ele é citado na carta aos Colossenses. Está lá em Colossenses 4,14. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. E também Demas. Isso para quê? Para comprovar que o que eu disse, que Demas não era um homem qualquer. Aparece poucas vezes, mas para Paulo ele era importantíssimo. Ele era um irmão amado, ele era um irmão de confiança, ele comia na mesa de Paulo. Paulo foi o pai espiritual dele, Paulo amou. Aí eu disse, meu Deus, é a mesma coisa de uma Roma de Demas que passou por aqui. Ficaram do meu lado, comeram na minha mesa.
Disseram que tacava a cabeça na parede, acusava os outros, era o santão, porque santarrão é o mundo, aquele é santão. Santão. O dedão sempre acusando. E quando Deus virou para ele, aí ele disse, dura essa palavra, quem o pode suportar? Foi e fez a única coisa de boa que um Demas podia fazer. Levou mais uma penca de demônio com ele. Disto aí eu agradeço o Demas, porque ele me poupou chateações e dores com a permanência de alguns que tinham aqui. Que Deus o abençoe e receba a minha gratidão por este benefício que ele fez à Igreja Reformada Siloé. Que Deus tenha o Demas de Paulo e o Demas de Pastor Humberto. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Faça uma caridade de levar essa pregação para o Demas de alguma forma. Para ver se, né? Sem dúvida. Porque o Demas gosta de telefonar para ver se traz dentro da igreja. E a gente dá o que o coração está cheio. Ele tem maldade querendo levar para o inferno as pessoas que estão na igreja? Vamos dar a palavra, é o que eu tenho. Eu não tenho nada para devolver para o Demas. Eu só tenho a palavra de Deus. Ele deve estar lá no apito costal, como ele gostava antes, né? Aí eu vou agora falar como ele conhece, né? Toma lá, Demas. Toma a palavra, Demas. Abre as mãos para receber a chave da vitória. É isso que ele está escutando. É isso que ele quer ouvir. A chave da vitória que eu tenho para ele é a verdade. É a palavra de Deus. É bênção, porque meu coração está cheio de bênção. Eu sou abençoado. Essa igreja é abençoada. Para que eu vou ter mágoas? Para que eu vou ter... Você sabe a origem da palavra mágoas? Você sabe o que quer dizer a palavra mágoas? Magoas. Mas águas acumuladas. É daí que surgiu. Mágoas. Mas águas acumuladas. Nós não temos, meu irmão. Você sabe o que é mais água acumulada? Sabe o que é? Fossa. Fossa, meu irmão. É daquelas que os Demas vão mergulhar no inferno. Fossa. E nós fomos o quê? Lavado pelo Espírito, meu irmão. Não tem água ruim acumulada, não. A água do Espírito passou por nós. O sangue de Jesus nos lavou e nos purificou. Acabou-se. Não tem mais mágoas. Não tem mais água suja, nojenta, acumulada, não. Tem mais fossa na nossa vida, não. Fossa é coisa de Demas. Nós estamos livres, lavados, purificados, alvos, brancos como a neve. Sem dúvida, há uma inferência segura dessa passagem que Demas também esteve em Roma durante a segunda prisão de Paulo. Porque ele estava na primeira e estava na segunda. Foi quando então ele apostatou e abandonou o apóstolo Paulo. Aí nós podemos entender até no bom sentido, patéticas palavras de nosso irmão Paulo a Timóteo, dizendo, venha depressa ter comigo, pois Demas me abandonou. É importante vocês saberem, meus irmãos, muito importante, porque senão a gente não entende a profundidade da mensagem. A gente saber que esse verbo abandonou, nesse versículo, ele no original, ele não queria dizer apenas que Demas meramente abandonou, deixou Paulo e foi embora. Olha, presta atenção, que coisa tremenda. Se o cara disser que o pastor Humberto sabia que ia pregar isso quando ele recebeu a mensagem, esse cara é doido, esse cara é um endemoniado que não quer ver a verdade. Porque como é que eu ia saber, como é que eu sou tão letrado de saber que um verbo fala tanto desse jeito, que eu sei que fala. Por isso, quando Deus me chama a atenção, eu vou lá. Isso aqui, essa palavra está me chamando a atenção. O que é que essa palavra quer dizer mais no original? É exatamente esse verbo abandonou.
Quando você vai no original, ele não quis dizer meramente que Demas abandonou, deixou Paulo e foi embora, não. Ou que tenha tido um motivo para deixar Paulo. Um motivo bom, uma missão, ou algo que estivesse dentro do contexto da obra que eles faziam. Não foi o caso. Esse verbo ele é muito mais amplo, devido à pobreza da nossa gramática, ele não expressa aquilo que ele queria dizer, mas nós trazemos, para vocês entenderem. Demas não só havia abandonado Paulo, deixado Paulo no momento em que ele mais precisava dos irmãos, Demas o deixou numa situação difícil, Demas o desamparou e passou a injuriar, condenar e se juntou aos inimigos de Cristo e de Paulo. E o verbo abandonou, lá no original quer dizer isso. Não é só foi embora não. Ele foi embora, desapareceu, não tem mais. Não. Ele passou a ser inimigo. Olha que coisa linda. Vai dizer que eu me regozijo. Eu me maravilho. Porque numa palavra só, num verbo só, Deus fala tanto. Paulo foi profundamente defraudado e traído por Demas. E Paulo sabia, como nós devemos saber, que a separação não era apenas física ou local, mas principalmente espiritual. Você tem que entender que a saída dos Demas daqui não é sair da igreja local, não é sair do espaço físico que você está. Pelo amor de Deus, por bem da vida de vocês, entenda que o apartar, o abandono, a separação é espiritual, principalmente espiritual. E se você atender o chamado deles, você vai atender um chamado de maldição. Timóteo 4,10, 2 Timóteo 4,10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Está vendo? Está vendo como o verbo, abandonou, tendo amado o presente século. Então não foi um abandono. Não foi um abandono assim. Eu estou aqui e a pessoa vai e me deixou porque foi fazer uma obra, foi fazer... Não, meu irmão, foi não. Foi a troca de valores. Foi a mudança de doutrina. Foi negar tudo que pregou e exigiu dos outros viver aqui. Esse abandonou aí é muito mais sério. Demas foi embora odiando Paulo. É ou não é a realidade? Quando eu cheguei bem aqui, eu já estava com o coração alegre, eu já estava gritando, eu já estava glorificando a Deus, porque eu já sabia o que Deus estava falando. Agora eu entendi, Senhor. Agora eu entendi. Deixou Paulo com ódio. A troco de quê? Por que ele fez isso? Demas não perseverou até o fim. Demas deixou Cristo e Paulo por amor da presente era, do presente século. Ele não perseverou. Porque não passou nem na primeira tribulação. Não tem como, meu irmão, você perseverar se você não passar na tribulação. As pessoas se dizem que é de Cristo, se sentam na igreja, e está muito bem, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não passa por nenhum problema. E pode... Já falamos sobre isso aqui. E quer dizer que eu sou de Cristo, eu sou salvo, eu sou dessa igreja. Não, meu irmão. O que a Bíblia diz? Aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Mas a Bíblia diz também que a tribulação leva à perseverança. A perseverança, a experiência, a esperança. Então, veja bem. Quem não persevera, não recebe a coroa da vida. E quem não passa por tribulação, não tem por que perseverar. Isso também é inerente, é lógico. Aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Mas perseverar de quê? Das tribulações, rapaz. Então, para você perseverar,
Aí o cara está sentado na igreja, né? Como os Demas, eu estou perseverando no Senhor, eu oro, eu não sei o que, eu faço isso, perseverando nada, rapaz. Ninguém persevera, você só persevera se você passar em tribulação. Se você não tiver tribulação, você vai perseverar de quê? Agora, quando você tem a tribulação, aí você tem a oportunidade de perseverar. Perseverando, você tem a oportunidade de ter uma experiência com Deus. Tendo a experiência com Deus, nessa experiência você renova a esperança da glória de Deus. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Se Demas e outros apóstolos tivessem realmente ouvido e escutado os ensinos de Deus através de Paulo, logo na primeira carta a Timóteo, com certeza não teriam se convertido ao inferno. Ele deixou Paulo. Ele deixou Paulo por causa do mundo. E sabe o que é o mundo? É o mundo que existe de lá de cá do túmulo. Porque tem um mundo do lado de lá do túmulo e tem um do lado de cá. Ele deixou logo, foi o do lado de cá. Deixou por essa era transitória, que a despeito de todos os seus inegáveis prazeres, tesouros e riquezas, indubitavelmente breve, rapidamente passará. Demas está abandonando a Deus, a igreja, por nada. Por tudo que vai para o fogo. Se eles estivessem escutado mesmo, tá vendo? Passaram aqui todo o tempo ouvindo, mas nunca escutaram. Porque se eles estivessem escutado, bastava ter esse Demas ter escutado a primeira carta a Timóteo, o Demas de Paulo. O daqui nem escutou a primeira, nem a segunda, nem o evangelho, nem nada. Os que passaram por aqui. Porque olha o que aqui diz, 1 Timóteo 6, a partir do versículo 1. Vamos ler com calma, para você ver. Se o cara tivesse escutado isso. Todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor. Ó, aqui não está falando do Senhor Deus não, viu? Considerem dignos de honra o próprio Senhor. Deus está dizendo, se você está embaixo do jugo de um Senhor, você tem que considerar ele digno de honra. Esse Senhor aqui não é o Deus não, é o Senhor teu pastor, é o Senhor tua autoridade. Quando ele escreveu para Timóteo, ele alertou disso. Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também, os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Você tem um Senhor fiel? Pois trate com honra, trate com respeito. Porque é irmão. Pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente amado. Ensina e recomenda estas coisas. Ele dizendo para Timóteo, Paulo mandando carta para Timóteo. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, ó, qual é a doutrina que a gente prega aqui? Eu vivo repetindo, que eu me retrato, que eu mudo se alguém disser que eu estou pregando diferente das palavras de Jesus. Deus já mandava dizer isso, olha rapaz, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, as palavras são do Senhor Jesus Cristo, não são minhas. Eu estou falando aqui, eu estou falando, repetindo, mas que a gente saiba, isso aqui é a palavra de Deus, não é, pastor Humberto? Se alguém não concorda, está dizendo aqui, e com o ensino, segundo a piedade, está falando de caridade não, segundo a piedade, o ensino de obediência e submissão à palavra de Deus. Se alguém não se submete totalmente, é isso que ele quer dizer. Sabe o que ele é? É enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras. Era que aqueles temas gostavam aqui, não era? Acusar as pessoas, apontar, era exatamente o que eles faziam. De que nascem, inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo
que a piedade é fonte de lucro. Estava aqui querendo enriquecer. É interessante. Aí o que é que Deus diz? De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. A piedade não é fonte de lucro, como eles estão dizendo, não. Sem contentamento. Eu sirvo a Deus sem contentamento, com ganância. Eu quero ficar rico. Eu quero ser igual ao pastor. Queria ser igual a mim, para ter as bênçãos que Deus me dá. Dá não, Satanás. Dá não. Cada senhor cuida do seu servo. Deus cuida de mim e me dá. Se você é servo de Lúcifer, vá pedir a ele. Aí ele diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Faz muito tempo que eu prego isso. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejam contentes. O que é que ele está dizendo? Não quero ficar rico, não. Não está dizendo isso, não. Não está dizendo isso. Está dizendo assim: se você só tiver o sustento e com que se vestir, fique contente, rapaz. Agora, se você tiver muitos milhões, fique contente. O que ele não quer é que você tenha sustento e com o que se vestir e não tenha contentamento. Está condenando a riqueza, não. Está condenando você não ter contentamento porque não é rico. Essa é a palavra. E muitos crentes pagam esse preço. Não tem contentamento. Deseja um carrão, deseja a casa, É aqueles que quando entra num carro, aí pensa que vira homem, vira o Todo-Poderoso, vira um demônio. Querendo passar por cima de todo mundo, trancar, tomar vaga, fazer. É exatamente isso. Eu não preciso. Tem meu carro. Me serve. O cara me tranca. Deus te abençoe, que o demônio saia dos teus coros. E vai-se embora. Obrigado, Senhor. Carrinho bom. O Senhor me deu. Ele é bom porque o Senhor me deu. Eu estou feliz, Senhor. Meu Deus, como é bom viver assim. Tá? Tem contentamento. Posso ter o carro que tiver aí, mas não tenho vontade de ter. Eu vou ter um que atende a mim, aquele que Deus me deu. Está aí, 2009. Estou trocando agora. Trocava todo ano. Tinha vez que trocava 2 no ano. Passava 6 meses e trocava. Gosto do mundo. Para se mostrar. Tem contentamento. É ganância. Agora, Deus me dá. Meu filho, 5 anos, quase 6 anos. Pode trocar, meu filho, pode trocar. Aí está certo. Sempre com contentamento. Você sabe o que está acontecendo nos últimos dias? Eu estou agradecendo mais esse carrinho que eu estou vendendo do que o que eu estou recebendo. Vou ter que me acostumar a agradecer o outro. Mas agradeci tanto ao Senhor. Oh, meu Deus, obrigado. Senhor, eu só recebo esse novo porque eu creio que o Senhor vai me dar as bênçãos que o Senhor me deu desse aqui. Porque eu fui abençoado, Ele me serviu. O Senhor me deu o livramento nele. Meu Deus, Ele foi uma bênção para mim, Senhor. Desse jeito eu quero, Pai. Senão não me dê vontade de trocar não, Senhor. Não me dê não. Quero não, meu irmão. Quero não, meu irmão. Quero não. Só quero aquele que tiver a bênção de Deus. Podia estar comprando um novo, né? Aí o velho presta mais. Não. Sou muito mais grato. Sabe por quê? Porque eu usufruí da bênção já. Eu tenho que agradecer mais é por esse. Quando eu receber o outro, eu vou começar a agradecer pelo outro. Porque se eu começar a agradecer pelo outro, é os olhos. Porque é novo. Eita, rapaz, bênção. Bênção é esse que eu estou com ele, meu irmão. Que eu vivi, passei, foi anos. Ele foi uma bênção para mim, para minha família. Nunca entrou o pecado nele, ó. Nunca olhei para uma mulher dirigindo ele. Eita, essa bênção é que eu quero. Essa bênção é que eu quero. Eu andar dentro de um carro, saber que eu nunca fui instrumento de pecado. Olhar para o outdoor de uma mulher nua, olhar para uma mulher na rua, nunca, para a glória de Deus. Aí eu quero esse novo, se for da mesma forma, Deus me guardando e me dando essa graça. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Eita, rapaz. Aqui não está falando de ímpio não, viu?
Aqui era a carta para a igreja que Timóteo estava, viu? Está falando é para crente. Então cai até hoje em ruim e perdição, porque são gananciosos. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. Quer ter, aí negocia a alma com o diabo. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Não é amor ao dinheiro, como muito analfabeto bíblico pensa por aí, não. Amor ao dinheiro. Não tem nada disso, não. Amor do dinheiro. Amor do dinheiro. É o amor do Deus Mamon, o Deus das riquezas. É esse amor que vem dele, é a ganância, é a inveja, é a necessidade de ter. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Aí ele vem e fala do homem de Deus. Olha aí, o que ele diz de você? O que ele diz de mim? Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Teu carrinho está velho, agradece a Deus e ser feliz com ele. Deixa de sofrer pelo carro que tu não tem, rapaz. Agradece a Deus pela tua saúde, rapaz. Pela vida eterna, por Cristo na cruz. Nenhuma riqueza que você vai ter aqui na terra substitui as ruas de ouro e de cristal que tu vai andar na Nova Jerusalém, não, rapaz. Pobre aqui é aquele que não tem Cristo. Ninguém conhece a palavra de rico e Lázaro. Em nome de Jesus, foge destas coisas. Olha aqui, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Olha aí, toma posse da vida eterna. Porque só pode desse jeito. Não é com ganância, não. A ganância você está trocando. Termina Deus dizendo, anda, sai, que o diabo vai te dar. Agora tu vai se arrepender no dia do juízo. Porque tu vai queimar no fogo eterno como aquele rico. Ainda sai, o diabo dá e diz, está vendo? Eu estava lá, nem tinha, aqui eu tenho. Deus me livre de receber aquilo que não vem de Deus. Que o Senhor me livre. Que o Senhor me dê esse livramento. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Que guardes o mandato imaculado. Você tem um mandato de eleito. Você tem um mandato de santo separado. Guarde imaculado, sem mancha, sem pecado, sem ganância, sem falta de contentamento. É isso que ele está dizendo. Guarde esse mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu oro todo dia, e suplicando que Jesus volte, porque amanhã eu tenho um temor de não guardar esse mandato. Aí eu fico, meu Deus, me guarde amanhã, me guarde, eu estou guardando todo dia, é uma unção nova para guardar esse mandato, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Está vendo aqui? Pai, diga os caras que não se amparem na riqueza dele não, rapaz. Por isso que eu posso ter o que tiver. Não é minha fonte de prazer. Não é. Para que é isso aqui? Ele me proporciona para quê? Ricamente para o nosso aprazimento. Não é a minha fonte de prazer. A minha fonte de prazer, que é Deus, me dá esses bens
para que eu tenha prazer neles. Mas o meu Senhor é Deus. Eu estou dentro do carro orando, eu estou dentro do carro glorificando a Deus, eu estou no lazer, eu estou glorificando a Deus. Eu não estou no prazer e deixo Deus, não. Porque eu estou viajando, eu tenho uma coisa linda para passear, uma vez na vida, aí eu deixo. O cara que faz isso, ele está dizendo onde é que está o coração dele. Porque se o coração dele estiver em Deus, ele não deixa Deus nem um segundo por nada. Nem pela primeira até a 7ª maravilha, 8ª ou 10ª maravilha do mundo quando inventarem. Deus é a primeira e única maravilha dele. Esse é o homem que Deus verdadeiramente olha e se alegra pelo seu filho na cruz. Porque está ali o resultado. O que nós temos que aprender, meus irmãos, é que os temas da vida existem e sempre existirão nas igrejas. E embora passe o tempo que passar, nunca pertenceram nem pertencerão ao grupo dos que amam realmente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eles amam o século, eles amam este século, eles amam as coisas do mundo, eles amam este mundo de lá de cá do túmulo. É esse mundo que eles amam. E nós amamos o mundo de lá do túmulo. Então, além de ser um abismo, Deus me deu outra. Quando você fala, rapaz, tem uma coisa que não separa também, o túmulo, rapaz, o túmulo. Tu está no mundo do lado de cá do túmulo e eu estou no mundo do lado de lá do túmulo. Pronto. É exatamente isso aí. Em apenas 2 versículos seguidos, nós podemos ver claramente a diferença, o contraste agudo e até intencional entre este que amou o mundo e aqueles que amam verdadeiramente a epifania. A epifania é a manifestação divina. Aquele que ama a manifestação de Deus. Aquele que ama a Deus, que é piedoso. Está aqui, Timóteo 6,9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Esses são os que querem o mundo antes do túmulo. Olha nós, 1 Timóteo 6,8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Eu não sou daqui? Eu não sou daqui? Eu tenho um sustento? Tenho com que me vestir? É só por enquanto? É. Então, sou mochileiro, rapaz, mochileiro. Pode levar muita coisa, não. Não pode. Você não é daqui. Você vai viajar, você só pode carregar 23 quilos. É a mesma coisa. É pouca coisa, pouca coisa. Então, para que estar preocupado em juntar e desagradar a Deus? O pior é que é por juntar com ganância, para se mostrar. Para se mostrar. Só isso. O que ofende mais a Deus é isso. O cara não faz para satisfação dele. Ele faz para satisfação dos outros. Só para isso. Eu faço para mim. Eu vou até onde me satisfaço. Quando passou daí que eu vou fazer para os outros, acabou. Funciona assim. Eu tenho um Corolla. Posso ter uma Mercedes. Não tem perigo no mundo de eu comprar uma Mercedes. Se o cara chegar e me der, está aqui uma Mercedes. Você só tem uma obrigação. Ó, estou dizendo isso aqui diante de Deus, viu? Diante do Senhor Deus. Está aqui uma Mercedes para você. Só tem uma exigência. Só tem uma exigência. Você tem que usá-la. Você vai, a obrigação de usá-la durante tantos anos. Eu digo, pega a sua Mercedes. Porque eu não me sinto bem, não me dá alegria, não me dá prazer. Eu não faço nada que eu não tenha prazer. Agora, se você quiser me dar para me vender, entregar o dízimo e a oferta, eu quero. Aí eu quero. Pode empecar a Mercedes aí que eu estou recebendo. Agora, tem uma coisa. 10% de dízimo, no mínimo 50% de oferta. Aí o resto eu vou pedir a Deus onde é que eu aplico. Mas eu andar, para quê, Mercedes? Para quê? Para me mostrar? Para quê? Agora, se eu tivesse prazer e Deus tivesse paz, não é pecado, não. Agora, eu tenho que examinar meu coração. É porque eu tenho prazer ou porque eu quero mostrar? É essa dúvida.
É isso que você tem que ter certeza. Se eu andasse numa Mercedes, como eu ando no meu Corolla, não tinha dúvida eu comprar uma Mercedes. Mas eu não tenho essa certeza, eu não tenho esse prazer, então eu não compro. Simples assim. Tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Outra confirmação que esses demônios se infiltram na igreja é que em nenhuma outra parte da Bíblia temos sequer um indício ou vontade de restauração por parte de Demas. Então, para a gente separar bem, Deus me mostrou que não se trata de mera falha ou eventual queda. E não podemos jamais colocar indivíduos tipo Demas na mesma categoria de Marcos e de outros. Até o próprio Barnabé, que não foi tão grande, mas se desentendeu com Paulo por causa de Marcos. Por quê? Marcos arrependeu-se e foi restaurado. Os Demas são aqueles que começam servindo, mas sempre de maneira interesseira e falsa. São aqueles que claramente ouvem a palavra de Deus, mas nunca as praticam. Eles usam para os outros, para acusar. Eles estão bem definidos por Deus em Mateus 7, a partir do versículo 22. Muitos, naquele dia, hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A iniquidade nós aprendemos, né? A iniquidade é aquele pecado que você aceita. Ele está em você, é um pecado abominável, e você vai para a igreja como se não tivesse. Já é uma iniquidade. Ela cauterizou a mente do cidadão. Todo aquele, pois, que ouve estas palavras, estas minhas palavras, e as praticas, o que ouve, guarda no coração, por isso ele pratica. Será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O que foi que Deus disse? Que a casa edificada sobre a rocha, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aquela casa não vai para o inferno, ela vai para o céu. É isso que Deus quer dizer. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. O que é isso aqui? Uma alusão, sabe o que é? O dia do juízo. Você já viu o dia do juízo aqui? É porque a gente não pode fazer exegese todo o texto que a gente amanhece o dia, mas dá vontade de falar. Vamos ser o mais rápido possível. Isso aqui é o dia do juízo, meu irmão. Chegou o juízo, olha, tudo caindo, tudo se acabando. Quem é que não vai cair? Quem é que vai ficar em pé diante do homem? Aquele que foi edificado na rocha. Quem é a rocha? Jesus. Alusão ao dia do juízo, que está falando do dia do juízo. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre areia, sobre esse mundo secular. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, lógico, sendo grande a sua ruína. Acabou-se. Dia do juízo vai acontecer. Quem estiver em Cristo fica em pé, quem não tiver, destruído. Eu não pesquisei para saber porque Demas foi para Tessalônica. Até não pesquisei porque não achei. Mas vou ainda me aprofundar para ver se eu consigo algum registro histórico, alguma coisa que diga para onde Demas foi. Quando ele abandonou Paulo em Roma. Mas, seguindo o costume de todo Demas, com certeza, é porque lá se encontravam os principais inimigos de Paulo e da verdade. Aí, quando eu tenho na Bíblia, o que eu digo? Aqui está na Bíblia. Aqui eu estou fazendo uma sequência normal. Eu sei que ele abandonou com ódio, com tudo, porque a palavra no original dizia isso. Aí ele foi para Tessalônica. Eu digo, por que ele foi ver em Tessalônica? Por que ele foi para Tessalônica? Não achei. Nada que dissesse o motivo que ele... Por que ele não escolheu outra cidade? Foi para Tessalônica. Aí eu digo agora, pela lógica, o que todos os Demas faz? Se junta com os inimigos de Deus, de Paulo, de pastor. Então, ele foi com certeza para lá, porque lá também eu sabia que tinha os inimigos de Paulo. Até aí eu sabia.
de uns inimigos fortes de Tessalônica, de Paulo e da verdade. É exatamente assim que fazem os Demas quando saem daqui. Negam todo o evangelho, desprezam a sã doutrina, odeiam o pastor Humberto e seguem para o inferno juntamente com aqueles que antes eles tanto odiavam. Eles vão se juntar com aqueles que eles detonavam. Que eu cheguei muitas vezes a dizer, rapaz, ore por esse povo, rapaz, libere esse povo, abençoe esse povo. O cara sai daqui falando a vida inteira e vai se juntar com eles. Timóteo 4,10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Crescente foi para a Galácia. Outra tradução, só para conhecimento nosso, diz que Crescente foi para a Gália, que hoje seria a região da França e alguns territórios adjacentes. Portanto, não se pode determinar o lugar certo que Crescente foi. Também aqui não vai mudar muito a mensagem, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Eu fui de um por um. E foi encaixando tudo dentro de um contexto. Tito foi para a Dalmácia. Parece que a visita de Tito a Jerusalém foi com o objetivo de prepará-lo, pois todas as missões de Tito se voltaram para as províncias europeias. Gálatas 2:1. 14 anos depois, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Os registros mostram que sempre que Tito estava numa missão longe de Paulo, ele nunca ficava longe demais da costa oriental do mar Adriático ou de sua extensão, o mar Jônico. Então tem uma lógica por que ele foi para a Dalmácia. Porque ele tinha obra lá. Ele tinha que dar cobertura lá. Paulo havia treinado Tito de tal forma que ele sabia lidar com os coríntios rixosos. Aí eu peguei a característica de cada povo. Os coríntios rixosos. Ele sabia confrontar os cretenses mentirosos, né? Você lembra que a palavra diz? E os afamados belicosos dálmatas. Belicosos, eles eram briguentos, eles eram irritados, sabe? Eles eram agitados. Estavam sempre em pé de guerra. Tito sabia lidar com esse povo. Ele foi treinado por Paulo para isso. Então, meus irmãos, Paulo cita aqui Crescente e Tito em contraste ao filho da ira chamado Demas. Pois Crescente e Tito tinham saído, mas porque o dever, a obra o chamara. Tem gente que diz que Tito, Crescente, abandonou Paulo. Não tem nem uma mínima noção. Eles foram para a obra. Paulo, preocupado com a obra, disse, vai Crescente, para lá, vai Tito, para cá, que eu estou preso aqui, eu não sei como é que eu vou fazer aqui. Mas eu vou chamar Timóteo. Mas vocês vão para lá. Vocês entenderam? Porque Crescente já era da região, já era acostumado. É a mesma coisa, eu estou aqui. Se tiver 2 pastores, tem alguma coisa, eu digo, vai, pastor Júnior, para Dourados. Porque lá está precisando assim, assim, assim. Por quê? Porque ele conhece. Por isso que Tito foi. Por isso que Crescente foi. Ao contrário de Demas, Tito era exemplo de companheiro, mas fiel, não traidor. Servo, submisso e obediente. Recebia e aplicava todas as determinações de Deus através de Paulo para a igreja. Quando você vai ler a obediência desses homens a Paulo, era algo assim exemplar. Aí o demônio, submeter a ele não, rapaz, não é Deus não, rapaz, não é Deus não. Quando a característica do homem de Deus era submeter, como esses homens se submetiam. Eles iam para onde Paulo mandasse, ficava o tempo que Paulo mandasse. Paulo era realmente o chefe deles, mandava mesmo neles, eles não questionavam Paulo. Quando você vai ler, quando você vai juntar, é exatamente isso, o quadro é esse. A Bíblia não detalha, porque Deus manda que a gente vá e busque, e Ele nos ilumina, Ele nos mostra.
Aí o cara quer pegar por um texto desse aí, onde é que ele vai tirar isso se ele não for? Suplicar a Deus com o tempo, Senhor, eis-me aqui. Que seja o dia inteiro e 2 dias, mas me dê, me mostre. Não tem, meu irmão. Porque só o Espírito Santo sabe o que ele queria dizer aqui. Nós podemos ver isso numa parte de uma carta de Paulo destinada a Tito. Eu preciso contextualizar para vocês verem que isso não é palavra minha. Eu não vou passar horas e horas e horas e horas, e aí vou no outro dia de novo, para simplesmente omitir de vocês. Vocês estão recebendo aqui, em pouco tempo, que eu passei horas, e emendei e fui para outro dia. Olha o que ele diz aqui de Tito, no Tito 3, a partir do 1. Ele mandando que Tito falasse para a igreja que Tito estava. Lembra-lhes que se sujeite aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda obra. Você está vendo por que eu exijo isso de vocês? Porque Deus manda eu exigir. Não difame a ninguém, nem sejam altercadores, sabe, confuseiro, sabe, vê uma coisa e já deturpa, não trabalha no tópico relacional. Eu tenho batido, pelo amor de Deus, teu coração é enganoso e corrupto, ou tu não vai ver o que é bom no teu irmão. Tu peca quando teu coração vê alguma coisa, que tu não vai no irmão e pergunta. Até tu pensar, tu não peca não. Porque teu coração é maldoso, ele é inventador, ele é enganoso, ele é mentiroso. Ele só vê o que não presta. Só tem um jeito. Tu pensou, meu irmão, vem cá. Eu vi isso em você. Está me parecendo abominável a Deus. Fala com o irmão, rapaz. Porque não tem jeito de tu não sentir nada de ruim no coração, não. Agora, se tu guardar, é uma semente venenosa que vai crescer como a erva daninha. Porque para plantar uma coisa boa é tempo, né? Você fica ali olhando, e agoa, e aduba. O que é ruim, menino, dá sem plantar e levanta ligeiro sem adubar. Assim é a maldade no coração. Se você não pegar, vai nascendo, você pegar pela raiz e arrancando, acaba o que é bom. Acaba uma plantação que presta. Isso é a toda a verdade. Então não sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios. Outrora, no passado, antes de Cristo. Desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Ele dizendo para Tito falar para a igreja lá. Tito, fala aí. Olha, passou, rapaz, nós estamos em Cristo, não podemos mais viver desse jeito não. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiças praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, a eleição. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação. Ele está dizendo, com relação a isso aí, rapaz, tu afirma, tu bate, tu prega, tu faça afirmação, assertiva sem dúvida. Com relação a isso aí, não faça diferença não, Tito. Afirme isso aí, porque é a verdade. Confiadamente, Tito. Tu não balança não, rapaz, é a palavra de Deus. Pregue isso aí, rapaz. Afirma. Confiadamente. Para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Lei não se discute, se obedece, rapaz. Lei não se discute, se obedece. Principalmente a lei de Deus. Evita o homem faccioso. Rapaz, aquele nojento, aquele briguento, aquele teimoso, rapaz, descarta esse cara, rapaz. Depois de admoestá-lo primeira e segunda vez,
Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, por isso que ele é teimoso, ele quer se justificar. O imundo, cheio de pecado, fica fazendo confusão, vendo nos outros o que não tem, que é para encobrir o pecado dele. Quando você vê um cara desse jeito, é porque ele está cheio de pecado. E por si mesma está condenada. Evita, deixa esses caras para lá. Vamos nos tratar com amor. Aqui é confronto, não é para condenação, não. Não é confronto para transferência de culpa, não. O confronto aqui, para o irmão ser abençoado, para ele crescer, rapaz. Não é como o diabo para condenar, não. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Olha que coisa tremenda. Quando eu te mandar outro irmão, porque esses dois aqui, ele já substituíam Tito quando Paulo precisava de Tito. Aí aquela escala. Isso é bom porque você vai aprendendo, quando você vai ler a Bíblia, você diz, rapaz, isso aqui eram os companheiros de Paulo. Ele mandava, quando era sério. Aí, quando estava tudo bem, para não deixar só aí, eu vou te mandar ou Ártemas ou Tíquico. Como eles já estão sendo treinados, ele já conhece o pessoal, você dá as ordens a ele e venha para cá. Aí ele diz, estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem frutíferos. Olha, rapaz, esse povo aí é nosso. Pô, diga, rapaz, que faça boa obra, porque eles não estão dando fruto, não, rapaz. Como é que o cara está na igreja e é sentado, não faz nada, não serve nada, eles são infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Uma só palavra, uma só frase. Saúda quantos nos amam na fé. Porque eu sou cristão, tem que me amar porque eu amo e temo a Deus. Não é porque eu sou o pastor, não é porque eu sou... Não, você tem que me amar na fé. Se você não me amar na fé, eu não faço questão do seu amor. Você está vendo? Aí o diabo diz, não, porque está com idolatria, está com idolatria. Se você não amar seu pastor na fé, você está descumprindo a palavra de Deus. Saúda quanto nos amam na fé. A esse saúda, a esses outros deixa de lado. Os puxa-saco, os bajuladores, que diziam que... Tinha um bajulador aqui, rapaz, um Demas que saiu agora há pouco tempo, foi o maior bajulador da história da Siloé. E ele dizia que o Jado era bajulador. Olha o demônio como é sujo. Ele transferia a culpa. Ele era o bajulador. Eu tinha nojo. Orei muito, depois eu vi que era Deus falando comigo. Eu sentia o Judas. Mentiroso, cínico. Aí, bajulador era o Jada. Um homem de Deus, que me ama na fé, e que não caiu no laço de pegar, que é o que ele queria. Ele vinha me bajular, puxar meu saco e dizia para o Jada isso, que era para o Jada se afastar de mim, e pagar um preço, porque eu ia continuar na minha mesma vida, quem ia pagar o preço era ele. E era isso que ele queria. Aí ele tentou derrubar 1, 2, 3, não conseguiu, aí saiu. Maior bajulador, chamar os outros de bajulador. É muito claro. E continuando, informando a Timóteo a sua atual situação de abandono, Paulo comunica a Timóteo. Estamos no primeiro aviso, está quase terminando, viu? No primeiro, aguenta a mão aí. 2 Timóteo 4:11. Olha como está no final, Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Outro ensino tremendo Deus me mostrou aqui. Somente Lucas está comigo. O médico amado e autor do 3º evangelho era uma pessoa maravilhosa, sempre leal, fiel, servo e disponível ao evangelho e a Paulo. Paulo, em Atos dos Apóstolos, na seção em que ele usa o pronome nós,
ele deixa claro que Lucas havia sido seu amiúde, o seu frequente, o seu íntimo companheiro de viagens. Lucas esteve com Paulo na segunda viagem missionária, em Troade e em Filipos. Também esteve na terceira viagem, quando se reuniu com Paulo em Filipos e foi com ele até Jerusalém. Depois de algum tempo, Lucas também é citado na longa e perigosa viagem de Paulo da Palestina a Roma. Esteve com Paulo tanto na primeira como na segunda prisão de Paulo em Roma. Para vocês saberem a intimidade de Lucas com Paulo. Veja como Deus é maravilhoso. Como Paulo, podemos ter vários demas e traidores na nossa caminhada. Porque a nossa caminhada é com Cristo. Mas Ele, Deus, nos supre de tudo o que precisamos. Paulo necessitava de um médico. A gente sabe de uma doença que Paulo tinha, que não se sabe especificamente o que era. De um amigo e de um secretário. Lucas era tudo isso para Paulo. E é interessante que Lucas e Paulo, eles tinham muita coisa em comum. Por isso que eles ficavam mais juntos. Não era porque ele gostasse mais de Lucas, mas assim, como eles tinham muita coisa em comum, então eles ficavam mais juntos. Às vezes eu não fico tanto tempo com o irmão, porque nós temos outros valores. Ele gosta mais de uma coisa, ele gosta de futebol e eu não gosto. É pecado ele gostar de futebol? Não, mas aí a gente fica muito sem conversar, mas nós nos amamos. Tanto quanto aquele irmão que eu amo, que a gente fala as mesmas coisas. Ambos eram cultos, bem educados. Os dois tinham um grande coração. Eram compreensivos, eram compassivos, eram pecadofóbicos. Essa palavra Deus me deu, ela vai ficar na história. Pecadofóbico. Eu só tenho uma fobia na minha vida. Diabo, não venha com o negócio de dizer que eu sou homofóbico, eu não sou não. Que eu te repreendo, que o Senhor te repreenda, Satanás. Eu sou pecadofóbico. Seja quem for que está no pecado, como está o homossexual, eu sou pecadofóbico. Eu odeio o pecado como Deus odeia. E o mais tremendo, veja bem, eles eram pecadofóbicos e eram cristocêntricos. Graça, por isso que eu me dou, por isso que eu faço parte da turma do Lucas e do Paulo. Porque eu sou isso aqui que eles eram, meu irmão. Eu tenho nojo do pecado, eu tenho nojo. E eu sou cristocêntrico. 2 Timóteo 4,11, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. É notório que as tribulações de Paulo foram aumentando. Porque na sua primeira prisão, Paulo tinha permissão de receber todos os que quisessem vê-lo. Está em Atos 28, 30 e 31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam. A casa que ele alugou lá, em Roma, mas era preso, não era solto não, ele estava preso, prisão domiciliar. Mas lá era pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Atos 28, 31. Pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Preso. Agora foi piorando, né? Porque no segundo o cara foi para uma masmorra, não tinha ninguém, frio, o negócio foi estreitando. Então, quando Paulo escreveu para Timóteo, contando a sua situação e dizendo, 2 Timóteo 4,11, somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze, pois me é útil para o ministério. Claro que como homem, ele estava se sentindo só e totalmente abandonado. Agora, o que é tremendo, essa não era a maior preocupação, tristeza e temor de Paulo, meu irmão. Mas o fato dele, Paulo, sentir que a obra missionária estava sendo prejudicada. A exegese perfeita e justa do texto é essa. Paulo não estava dando uma de coitadinha aqui, não. Ele estava dizendo a realidade e estava dizendo com o que é que ele estava prejudicado. Essa, meus irmãos, deve ser a verdadeira tristeza e solidão que o verdadeiro homem de Deus deve sentir. É quando ele vê a obra de Deus, a pregação do Evangelho, a obra missionária ser ameaçada pelo inimigo.
Paulo não estava preocupado primeiramente com ele, mas pelo fato dele estar preso, limitado em Roma, e não haver número suficiente de obreiros para suprir as necessidades espirituais dos poucos crentes que ainda estavam em Roma. O cara preso, rapaz, se preocupando com os crentes que sobraram em Roma. Então, tudo que é dito nos versículos anteriores com relação a Demas, Crescente e Lucas é com o propósito de exortar Timóteo que venha o mais depressa possível, pois naquele momento é grande a carência de ceifeiros em Roma. Fica claro isso quando Paulo autoriza Timóteo a trazer com ele Marcos para servir no ministério. Até porque que Timóteo ia ajudar na cadeia, Paulo? O cara na masmorra, sem poder ver ninguém. O que Timóteo ia fazer? Paulo ia tirar ele de lá para chegar lá e não fazer nada. Então não era para ele que ele estava chamando. A preocupação dele não era essa. Quando ele disse, rapaz, o cara me abandonou, os outros tiveram que ir para obra, eu fiquei só, rapaz. Eu estou aqui apavorado que eu estou preso e aqui está sem amparo. Aqui a igreja está abandonada. Venha para cá. O cara não estava preocupado com ele, meu irmão. Você não vê o cara murmurar, você não vê o cara falar nada, se preocupando, o cara preso numa masmorra, preocupando com o cara que está lá fora, sem a pregação da palavra. É muito tremendo, muito tremendo. Fica claro isso quando Paulo autoriza Timóteo a trazer com ele Marcos para servir no ministério. 2 Timóteo 4, 11b e 12. Toma contigo Marcos e traze, olha, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Éfeso precisando. Se lembra quando Tito estava lá? Quando você vier para cá, aí Tito já foi para outro canto. Aí Tíquico conhecia Éfeso. Lá e vai, ele manda Tíquico para Éfeso. Ele tampando, o cara dentro da prisão, cuidando de todas as igrejas que Deus te entregue a ele, rapaz. Isso é muito lindo. Isso é o poder de Deus na vida do homem. Isso é amor de Deus pela obra. Pastor Humberto está longe. Acham que pastor Humberto faz alguma coisa? Está longe de um Paulo. Que Deus me dê esse amor, me dê essa maneira de servir a Deus. Porque esse homem servia a Deus. Porque preso numa masmorra, isso me comoveu o coração. Tem gente que quer ser Paulo, mas faria isso. O cara não esqueceu de uma igreja, dentro de uma masmorra. Não teve um momento que ele pensasse nele, a não ser para pedir uma capa para não morrer de frio. E os caras acham que serve a Deus. Eu tive vergonha disso aqui. Senhor, isso me confronta. Isso me confronta. Situação que está, sabendo que podia morrer a qualquer momento. O cara fica preocupado com todas as regiões que ele tinha igreja, resolvendo aqui, resolvendo acolá. Isso faz a gente pensar, meu irmão, meditar. Tem igreja hoje não, meu irmão. Tem missionário hoje não. Não tem. Não passa 1% do que esse homem passa. E querem se achar com direito a muita coisa. Dizem que eu faço muita coisa. Eu te fui vergonha. Eu não preciso sofrer, como Paulo sofreu. Mas eu queria ter o amor, a dedicação que esse homem tinha à obra de Deus. Quando eu digo que ele era cristocêntrico, é porque ele era cristocêntrico, está provado na palavra. Ele talvez seja o único homem que tinha autoridade de dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque talvez não tenha nenhum homem na história do Evangelho que tenha amado tanto a obra como Paulo amou. Eu quero esse amor. Esse amor verdadeiro, genuíno. Esse amor que vem de Deus, porque ninguém pode amar assim
a humanidade pecadora como esse homem amou, a não ser o mestre dele. Que Deus tenha misericórdia e nos faça acordar e atender o chamado, enquanto procuramos Deus para ter as coisas. Como disse, enquanto procuramos Deus para ter carro, para ter dinheiro, aí nos defrontamos com um homem desse. Marcos morava em Jerusalém. Na primeira viagem missionária, Marcos deixou Paulo e Barnabé. Por isso Paulo não quis levar na segunda viagem missionária. Era zeloso. Não quis não, zangou-se. Brigou com Barnabé e não levou não. Atos 12, 11 e 12. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então Marcos morava em Jerusalém. Inclusive, alguns afirmam que foi aquele jovem que correu, quando puxaram o lençol, ele ficou nu. Há uma grande tradição que afirma que era Marcos. Barnabé então deixou Paulo e levou Marcos com ele. Só relembrando, foram para Chipre, porque Marcos era primo de Barnabé. Aí houve aí a proteçãozinha familiar, né? Barnabé, na verdade, tinha ajudado Paulo, tinha iniciado Paulo, mas com a família e tal, ele ficou com Marcos. Atos 15, 35, 39. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Olha aí, vamos voltar. Agora vamos, todas as cidades que nós passamos, tem irmão. Vamos ver como é que está a situação lá. O cara não parava não, o cara vivia para a obra. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Marcos, meu irmão, era Marcos, não era Demas. Por isso, após ter reconhecido a falha, se arrependeu, restituiu a Paulo e voltou à companhia de Paulo durante a primeira prisão do apóstolo, como nós já vimos, né? Ele já estava lá. Filemon 1, 23, 25. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, olha aqui, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Colossenses 4,10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. E Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Olha aí. Por quê? Porque ele podia pensar: rapaz, ele não vai receber Marcos. E se Paulo dissesse não recebe, não recebia não, meu irmão. Recebia não. Por isso que ele citou na carta, ó: se ele for ter convosco, acolhei-o. Ele está em paz, ele consertou. Depois que Pedro foi sacrificado, Marcos continuou auxiliando a Paulo e foi enviado por Paulo para auxiliar Timóteo. Percorreu as igrejas da Ásia Menor, exatamente quando Paulo estava escrevendo a Timóteo. Por isso Paulo pede a Timóteo que quando vier para Roma, tome-o, ou seja, traga Marcos, pois Paulo sabe que ele, Marcos, seria de muita utilidade para o ministério. Esse tome-o é uma ordem. Se ele disser lá, eu não posso, tem muita coisa aqui, não. Você está vendo como é que ele falava? Quando eram as coisas de Deus, ele determinava. Ele determinava. Estava do lado deles, conversava, eles tudo. Mas quando era da obra de Deus, ele não pedia não. Ele mandava. Esse tome-o quer dizer isso.
Não estou perguntando a ele se ele quer vir, não. Se ele pode vir, não. Tome-o, traga agora. Essa é a tradução. Toma contigo Marcos. Traze-o, pois me é útil para o ministério. Não é para ele, não. É para o ministério. Por isso a autoridade dele. Porque ele não pedia para ele. Era para o ministério, era para Deus. Paulo, como homem cristocêntrico, entendeu que Marcos havia passado por uma prova e que o fracasso anterior lhe ensinou. E como homem que conhecia bem Roma e a situação da igreja, Paulo sabia que Marcos seria de muita ajuda. Só o homem certo para cá é Marcos. Porque ele conhece todos, como os outros que eu mandei, conhecia a região. Não adiantava eu mandar Marcos para Dálmata e o Tíquico ou outro, porque não ia dar certo. Tem que ser cada um onde eles foram treinados. Fica claro que Paulo não estava chamando Timóteo e Marcos para facilitar a sua vida e amenizar as suas cadeias e tribulações, mas acima de tudo para serviço do ministério e da obra do reino. Então, meus irmãos, muitos querem ser missionários como Paulo, para dizer que são sofredores, têm uma vida franciscana e etc. Mas vejam Paulo numa masmorra, abandonado, mas lutando pelo reino. E mesmo preso, em situação totalmente adversa e desesperadora para qualquer homem, Paulo continua sendo grande superintendente de missões. 2 Timóteo 4,12. Quanto a Tíquico, manteve até Éfeso. Ora, se ele quisesse para ele, não estava lá com eles, Tíquico, Crescente. Para que ele mandou? Para que ele mandou? Porque onde eles estavam, não servia a obra. Eles conheciam outras regiões. Quem servia a obra era Marcos. Aí ele fez todo, como ele não podia fazer, porque estava preso, ele ajustou as coisas. Tíquico é um nome próprio grego que significa fortuito. Tíquico era outro irmão amado de Paulo, colaborador do Evangelho, um homem digno de toda confiança. Como amigo íntimo de Paulo, o acompanhou quando no final da terceira viagem, vindo da Grécia para a Ásia, através da Macedônia, foram para Jerusalém, naquela missão de auxílio aos irmãos necessitados. Tíquico estava com Paulo. Atos 24. Acompanharam até a Ásia, Sópater de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Tíquico foi comissionado por Paulo para levar a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, e provavelmente foi o portador da epístola a Filemon. Essas outras têm-se certeza, a Filemon não, mas provavelmente. O verdadeiro servo de Deus lida com muitos falsos irmãos, Judas, Demas, mas Deus o sustenta e providencia homens fiéis e tementes para estarem ao seu lado. Tíquico levava as cartas e ainda informava pessoalmente tudo sobre Paulo. Ele contextualizava para que as cartas pudessem ser assimiladas com maior facilidade. Que coisa tremenda! Olha a perfeição da equipe. Paulo escrevia, ele sabia tudo que Paulo queria dizer. Quando chegava lá, ele como que traduzia a carta. Olha, é isso que ele quer dizer. Colossenses 4, 7 a 9. Ó. Quanto à minha situação, olha aqui. Ó. Quanto à minha situação, Tíquico, amado irmão e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Ó, vou escrever não, Tíquico vai dizer como é que está a situação. Eu vou lhe envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia, vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Então ele ia e dizia toda a situação. Você viu o que ele fazia? Ele mandava um, em seguida ele mandava um mais outro. Quando fosse preciso, o que ele fazia? Ele deixava Tíquico, ou então precisou de Tíquico, ele deixava Onésimo e trazia Tíquico. O cara era um articulador da obra, o cara tinha 10, ele usava como se tivesse 1000. Era o exército perfeito do Senhor. Efésios 6, 21, 22. E para que saibais também a meu respeito aqui,
E o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Quer dizer, que equipe, rapaz. Tito 3,12. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Olha, sempre a mesma coisa. Ele dizia para Tito, Tito, eu vou enviar ou Ártemas ou Tíquico. Quando eles chegarem aí, você vá para Nicópolis, que eu vou para lá. E eu preciso de você lá. Quer dizer, é lindo. Então, essa é a palavra de Deus. Quando você contextualiza, não são textos soltos, não. É uma história verídica linda, que nos ensina muito, muito. E eu aprendi aqui, e Deus me deu um presente. Muitos podem pensar que essa palavra foi porque Deus me deu para os... Não, sabe quem foi que Deus deu? Deus deu para mim. Meu filho, você é perseguido, você é injuriado. Você é injustiçado. Agora você está pensando que você é o mais de todos? Eu vou te mostrar Paulo. Eu vou te mostrar uma coisa que Paulo fazia que você não alcançou ainda. Você é um servo, você tem me servido muito. Você é realmente caluniado, injuriado, traído. Mas você, filho, você não sofreu nem 10% do que Paulo sofreu. A sua única comparação com Paulo é que, embora Paulo seja maior, você também nunca murmurou. Você nunca reclamou. Você nunca disse que era bom demais para ser tão traído. Você nunca esmoreceu. Você nunca quis desistir. É os ataques e você fazendo do mesmo jeito. Serve ali, serve acolá, cuida daqui, cuida dacolá, cuida da família, cuida do homem individual, cuida da igreja. Pronto, filho, nisso aí você está parecido com Paulo. E se alguma dor maior você tiver, não se preocupe, que eu vou te sustentar como sustentei Paulo. O meu consolo foi esse. Então, essa palavra foi primeiro para mim, meu irmão. Sabe por quê? Porque a carapuça de Paulo encaixa em mim. A carapuça dos Demas encaixa nesses que escutam isso aqui e têm ódio de mim. Mas sabe por que eles têm ódio? Porque eles sabem que eles são Demas. Eles sabem para onde eles vão. Eles sabem o que eles vão pagar na mão de Deus. Não precisa eu estar preocupado com isso. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir a Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ele dava cobertura. Ele não deixava ninguém descoberto. Ele se preocupava com as pessoas. Tíquico, esse homem que poucos conhecem, poucos falam sobre ele, foi pedra fundamental usada por Deus para apoio e colaboração no ministério de Paulo. Sempre que precisava, Paulo usava para substituir outros, como Tito, Timóteo. Ele serviu muito provisoriamente nas igrejas da Ásia Menor. Provisoriamente, mas ele serviu em todas as igrejas da Ásia Menor. Estou precisando de você, vou mandar Tico para ficar aí dando cobertura. Ele não mudava uma vírgula da doutrina. Ele não mudava uma vírgula do regulamento, nada. Ele sustentava ali de maneira forte. Não tinha uma variação. Parecia que era Paulo que estava lá. Parecia que era Timóteo que estava lá. Parecia que era Tito que estava lá. Porque ele fazia com fidelidade aquilo que era determinado. Por isso Timóteo não hesitou e nem se preocupou em deixar Éfeso, quando Paulo chamou, pois ele sabia que Tíquico era outro líder digno de confiança. Você está vendo? Os líderes dignos de confiança, Deus deixa, Deus sustenta. Os Demas, Deus tira. Na vinda de Timóteo, Paulo faz mais um pedido. Segunda vez que está terminando, agora está bem pertinho. 2 Timóteo 4,13, último versículo. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos.
quando vieres, traze a capa que deixei em Troade em casa de Carpo. Um pedido compreensivo, mínimo, né? Sabendo que Paulo estava numa masmorra fria, úmida, e o inverno estava chegando. Era o mínimo que esse homem podia pedir para ele. Era um pedido lógico. De tudo isso, esse homem só se lembrar disso. É muito tremendo. O cara não reclamou nada. O cara, ele pediu o mínimo necessário. Tendo que comer, o que se vestir, estou contente. Os registros informam, né, que essa capa era uma manta de lã rústica, que era usada para proteger do frio e da chuva. É tipo aquelas túnicas, né, que só tem um buraco, que passa e não tem manga, não tem... Acho que quem usa muito é o peruano, o Peru, né? Ela entra aqui, e tem uma coisa aqui, e cobre tudo, mas não tem manga. É só a capa por cima, né? Passa só na cabeça, né? Bem como os livros, especialmente os pergaminhos, ou então chamavam também naquela época, membranas. Só é usado o termo hoje, pergaminhos, mas também existia esse termo, membranas. Eram peles de ovelhas, de cordeiro, de cabra, de bezerro, que eram preparadas especialmente para a escrita. Tem gente que pensa que é só uma pele de alguma coisa. Não. Era de tudo que era bicho. Era de ovelha, de cordeiro, de cabra, de bezerro. Nós não sabemos o conteúdo desses livros e pergaminhos. Foi outra coisa que eu fui atrás. Apesar de ser lógico, né? Mas eu tive a curiosidade, mas não encontrei. Com certeza tem algum registro que diga alguma coisa sobre isso. Mas no meu tempo, no tempo que eu tinha, eu não procurei e não queria perder a sequência e não pesquisei. Então não encontrei o conteúdo desses livros, desses pergaminhos. Mas é natural presumirmos que se tratava da palavra de Deus. É bem natural isso, pois todo homem de Deus anseia, tem necessidade intelectual e espiritual encontrada somente nas Escrituras Sagradas. A necessidade que eu tenho hoje, o meu anseio que eu tenho hoje, eu tenho convicção que eu só vou encontrar no estudo da palavra. Meu sonho é me aposentar e passar o dia inteiro, depois da minha oração, em estudo da palavra. Meu sonho que eu peço a Deus é esse. Eu vou orar, estudar a palavra o dia todinho e atender os gabinetes pastorais. Pronto, é isso que eu vou fazer. Meu sonho é esse, É ter meus livros, fazer meus cursos, não para título, mas estudar até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu adoro, eu tenho prazer, porque é muito bom você pegar um texto desse e Deus abrir assim na sua frente e mostrar tantas coisas que jamais a minha capacidade humana alcançaria. Para a minha necessidade intelectual e espiritual, eu só encontro nas Escrituras Sagradas. Eu não encontro mais em lugar nenhum. Assim eu tenho certeza que era a necessidade e a vontade de Paulo. Eu não sei se esse homem fez consciente que estava imitando Paulo, mas William Tyndale, que foi o tradutor da Bíblia para o inglês, quando esteve preso numa cela na cidade de Vilvoorde, na Bélgica, ele também pediu que ele trouxesse uma capa, uma camisa de lã, um gorro e principalmente sua Bíblia em hebraico, a sua gramática e o vocabulário. William Tyndale foi o homem que traduziu a Bíblia para o inglês. E esse homem teve preso por causa da palavra. E ele também fez um pedido. Eu não sei se ele fez, né, querendo ser imitador de Paulo, como eu quero ser. Eu não quero ser preso não, mas se eu for, eu vou pedir também, pessoal. Aí vocês sabem logo, aí. Ele lembrou-se da palavra lá e pediu lá, né? Comida eu não peço, que eu como pouco. Aí eu vou pedir alguma coisa que eu esteja precisando. Mas em nome de Jesus, eu já passou essa fase aqui, Senhor. As traições já são cadeias demais. As dores já são cadeias demais, Senhor. Que o Senhor me sustente. Meus irmãos,
Será que todos os que se dizem missionários, imitadores de Paulo, como ele é de Cristo, imitaria nisso também? Estando preso no frio, cuidaria da obra, sem murmurar? Pediria apenas agasalho e, acima de tudo, a Bíblia Sagrada? Essa minha pergunta eu me fiz, eu tenho dúvida se eu faria isso. Eu não sou muito sincero com Deus. Se Ele me chamasse, eu creio que Ele me capacitaria. Mas é muito difícil afirmar que eu faria o que Paulo fez. Porque lembre-se, não tem nada na Bíblia que demonstre uma tristeza desse homem, que demonstre uma murmuração, alguma injustiça que ele se acha que esteja. Nada. O cara estava lá, rapaz, cuidando das igrejas. Vai gente para cá, vai gente para lá, vinha para cá, porque esse cara, eu preciso desse cara aqui e tal. E tu, Paulo? O cara estava lá numa boa. E você, meu irmão? É para a sua autoridade. Você é exatamente um homem para a sua autoridade, como Lucas, Tíquico, Marcos, Crescente, Timóteo, Barnabé e Tito foram para Paulo? Você viu que foi a Bíblia que disse? Que eles eram crianças, como crianças diante do Pai? Que obedeciam sem questionar? Que ia para onde Paulo mandava e vinha para onde Paulo ordenava? Ser missionário é isso, meu irmão. Acima de tudo, obedecer, se submeter às autoridades. Esse modelo de missionário independente que vive aí é um modelo implantado pelo Satanás. Ele está fora da Bíblia Sagrada. O modelo de missionário está na Bíblia. Esses homens eram missionários. E tinham como um orientador, um homem que demonstrou ser levantado por Deus como o maior missionário, o mais cristocêntrico depois de Jesus. Então você é isso? Ou você, infelizmente, é um Demas, Judas, Alexandre Latoeiro e outros endemoniados, como muitos que saíram daqui em traição e maldição? Fizeram nada contra mim. Eu fiquei tão feliz, porque eu me sinto assim. Agora vocês estão entendendo? Porque não é mentira o que eu dizia que eu sinto feliz? Eu estou fazendo a obra. Eu estou servindo a Deus. Eu estou dando cobertura às igrejas, às famílias. Eu só não estou sofrendo como Paulo, graças a Deus. Por isso que eu me senti pequeno. Mas eu não quero sofrer. Talvez na proporção Deus diz, não, meu filho. Mas na sua situação de bem-estar, também ninguém ia deixar, ficar se preocupando, quando você poderia estar numa boa, sem se preocupar com nada e sem pecar. Eu fico me consolando nisso aí. Fico, Senhor, será que Paulo foi levantado, como aquele homem do Amazonas, para te servir desse jeito, na dor, no frio? Porque eu acho o seguinte, eu acho que eu morria logo. Eu morria logo. Porque traição, maldade, injúria, calúnia. Menino, pensa que Deus engrossou meu couro, eu aguento bem. Mas ir, meu irmão, para lugar onde eu não consigo ter controle físico das coisas, um lugar para me ficar em paz, orando, para me, sabe? Não é ser comodista, mas é um estilo. Aí eu me consolo. Eu digo, Senhor, se for isso, confirma no meu coração. Porque Deus disse para mim, você está pensando que muitos aguentariam? Você com a condição que tem? Ficar me servindo sem reclamar, sem murmurar, sem odiar, sem ter mágoa de ninguém, só pregando a palavra, levando burdoada, levando traição, e ali firme, meu filho, eu sou Deus, eu capacito cada um para aquilo que eu levantei. Aí Deus está me dando uma consolada. Mas que eu tenho esse homem como um referencial para mim depois de Cristo, eu tenho. Eu busco ser imitador dele como ele foi de Cristo. Que o Espírito Santo, com o amor e a graça de Deus, tenha misericórdia de nós
e nos fortaleça na nossa fraqueza, para que possamos honrar a Deus como esses verdadeiros missionários honraram. Em nome de Jesus. Amém.